O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Novamente vamos trazer um assunto técnico que vários de vocês já buscaram bastante aqui e sempre tem que falar, que é a parte de planejamento de lavra, né? Dessa vez voltada aqui ao curto e longo prazo, mas também com um olhar de geologia. Eu estou aqui com a geóloga Ana Paula Dias. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação, amiga. Que isso, eu que agradeço, John. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, empresa que trabalha com desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, tecnologias como geoscanner, radar e muito mais. Acesse aí o site atobin.com. É também a Ígnea, Geologia e Meio Ambiente, uma consultoria de geologia, meio ambiente, que trabalha com gestão de processo minerário, pesquisa mineral e muito mais. Esse site já tem 10 anos no mercado. Acesse o site igneabr.com.br, saiba mais. E também a minha empresa de consultoria, de planejamento de lavra, a Mino Mine Innovations, no Brasil inteiro. Então, manda um e-mail, manda uma mensagem aí que fazemos orçamento para vocês. Como eu falei, pessoal, estamos com a Paula Dias, que é geóloga, né, de recursos minerais de longo prazo. Possui aí conhecimentos em modelagem geológica, com softwares de ponta, tá? Avaliação, estimativa e classificação de recursos, avaliação de bancos de dados, mapeamento litiocultural, mapeamento geológico também subterrâneo, direcionado a galerias, monitoramento de barragens, áreas de risco geotécnicos, sondagens geotécnicas, especificações técnicas e também a parte de gestão de contrato, tá? Então, Apari, a sua visão, né? Como é que você define um plano de longo prazo e um de curto prazo? Bom, então, essa definição ela é até, de certa forma, particular de empresa para empresa e dependendo da commodity também, né? Depende muito da commodity. Mas, de maneira geral, quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando do life of mine, né? Do LOM de cada mina. E aí, é o que eu quero dizer que vai variar, porque um depósito, né? Que tem uma vida útil aí muito grande, um depósito de ocorrência aí depósito saprolítico, por exemplo, que tem uma ocorrência muito grande, a gente vai falar na escala de 20, 30, 40 anos, por exemplo. Agora, é comum em depósitos de ouro, esse life of mine ser mais curto, a gente está falando de um longo prazo na escala de 5 a 10 anos, 15 anos, né, então vai depender disso. E o curto prazo, normalmente, os planos de curto prazo, eles ficam em um horizonte de até um ano, né? Pode ser trimestral, mensal, mas normalmente giram aí até um ano. É a escala de produção do ano, né, que a gente trabalha. E aí é importante dizer, porque existe também uma definição, assim, que, pensando na geologia, né, a gente tem algumas empresas que trabalham aí com a geologia de recursos longo prazo, que é um pouco diferente da exploração, né, a exploração, ela está atuando ali em áreas para trazer novas áreas para o portfólio da companhia, né, e a geologia de longo prazo, né, ela vai atuar ali nos planos de longo prazo da empresa, em torno do life of mine mesmo, né, e por que isso é diferente, né, o life of mine só entra reserva, né, só pode entrar reserva, então, a geologia trabalha ali nos arredores, naqueles recursos arredores do LOM, né, então é um pouco diferente esse longo prazo do ponto de vista de geologia, né, é isso que diferencia principalmente. Dependendo da empresa, essas áreas podem trabalhar junto, né? Então, a gente tem uma exploração que atua mais próximo do LOM, normalmente chamada de exploração brownfields, né? É o que se assemelha à
a área de planejamento de longo prazo da geologia, né? Então, essas são, de maneira gerais, assim, as definições, as diferenças entre um plano de longo prazo e curto prazo, principalmente do ponto de vista para a geologia. Realmente interessante, né? Como você falou, que varia, né? Tem algumas coisas que são as mesmas, né? De uma empresa para outra, né? Mas sempre tem as nuances, né? Que esse que é o barato de planejamento, né? Trabalho com isso já tem quase 20 anos, então eu sou suspeito para falar nessa área. Então, Paula, na sua visão, né? Como é que é feito, então, um planejamento de longo prazo? Bem como de curto prazo, né, na verdade, e quais são as principais considerações nesse processo? Bom, o planejamento de longo prazo, né, ele vai ter uma visão para o Life of Mine, né, ele vai desenhar o Life of Mine da empresa. E existem algumas premissas que são consideradas para desenhar esse planejamento, e uma das premissas, né, que são comuns a todas as commodities, empresas, que são conceitos básicos ali, que abordam todos os códigos internacionais. É que um recurso, ele só pode se tornar reserva, a parte do recurso que vira reserva é só o recurso medido e indicado, né? E o LOM, ele só tem reserva, né? Então, isso é uma premissa comum e básica, né, para o planejamento de longo prazo, e além disso, são considerados uma diversidade de fatores muito grande, que são os fatores chamados fatores modificadores, né? Alguns deles aqui que eu posso citar, que eu me recordo, né? Podem entrar algumas particularidades mesmo do depósito da empresa, mas muito comum, né? A elas, o preço da commodity, né, o preço de venda, que vai ser considerado, custo de mina, recuperação de mina, diluição, geotecnia, né, geotecnia, eu digo, ângulo de talude, largura de berma, ângulo final da cava, né, que vai ser desenhado ali, a cava final, recuperação de planta, custo de planta, licenças ambientais, entra também, né, licenças operacionais, licença de barragem, se for o caso, né, tempo de alteamento de barragem, todas essas questões são fatores que entram para desenhar o plano de longo prazo. E aí, onde que entra a atuação da geologia no longo prazo, né? Tudo isso são fatores considerados para desenhar a reserva, né? A área de planejamento de mina de longo prazo, que tem essa visão. E a geologia de longo prazo, ela atua muito próximo ali com o planejamento, porque o planejamento ele vai guiar a geologia. Em que sentido? Porque o planejamento olha para aquela parte, uma parte do recurso, né? A geologia está entregando o recurso, entregando um depósito, um modelo para o planejamento, e aí o planejamento tem que imputar alguns fatores ali, né, junto com a geologia e as diretrizes de recurso da empresa, né, porque aí vai depender qual código que ela segue, né, então algumas definições básicas ali. Por exemplo, qual preço a gente vai considerar? O preço da commodity, né? Então, o preço que o planejamento considera para desenhar a reserva é um preço, entre aspas, mais conservador, um preço que tem mais chance de se praticar ao longo daqueles anos. Para desenhar um recurso de longo prazo, não, a gente considera, vamos dizer, tem uma flexibilidade maior, a gente, né, considera um preço maior, para dar essa margem de visão para o planejamento. Então, o planejamento roda ali alguns cenários com um preço maior, com uma flexibilidade maior, define talvez um custo de mina mais baixo, e aí, espacialmente, você vai ter uma área que o planejamento vai conseguir buscar aquela reserva, né? Então, a geologia concentra os esforços de longo prazo, concentra os esforços naquela possibilidade, naquele potencial,
porque ele tem mais, de todo aquele recurso, né, no modelo, é aquele que tem uma maior chance de se tornar reserva. Então, o planejamento nos guia dessa forma, né? Então, a gente vai fazer o plano de sondagem, vai tentar trazer aquele recurso para a reserva, né, no longo prazo. O curto prazo, o plano de curto prazo, ele trabalha de forma muito semelhante, né, o planejamento e a geologia, só que com uma escala de tempo diferente, né, um horizonte diferente. E aí, óbvio que a gente, né, tem que citar que no curto prazo existe aquela pressão da produção, então você tem que pensar no detalhe, né, se preocupar no detalhe maior. A operação, por exemplo, dentro dos próximos meses a gente vai vai produzir essas áreas aqui, e essas áreas, no modelo, a gente ainda não tem aquela confiança desejada, então a geologia precisa colocar a sonda. Essa sonda ela vai ter uma interface com escavadeiras, caminhões ali lavrando áreas próximas, então a gente precisa colocar o tempo que a geologia vai ficar com a sonda naquela praça, né, ou naquela frente, no underground, para remanejar. Então, assim, tem que ser uma dança muito bem ensaiada, muito planejada, né, para que a produção saia realmente. Então, são semelhantes, mas em escalas diferentes. Assim. Realmente, você falou bem aí essa parte final, né? São semelhantes, mas com escalas diferentes. E o que eu acho bacana é a criação de cenários, né? Como você falou. Por exemplo, criar com um tipo como é que posso dizer? Um tipo de valor, né? Do mercado. Olha, a gente sempre fala, vamos ter aqui o cenário pessimista, o otimista e o realista. E trabalha ali dentro, né, naquelas faces. Tem que ter uma margem, né, Johnny, porque, assim, a gente sabe que, principalmente, mineração varia bastante, né, então tem que ter essa margem. Exatamente. E nessa sua vida profissional, Ana Paula, quais são os principais desafios que você identifica, principalmente na conciliação, né, entre a exploração de recursos de longo prazo com as necessidades de produção de curto prazo? Então, os principais desafios que eu já trilhei aí são desafios operacionais mesmo. E o que eu quero dizer com os operacionais, né? Porque a reconciliação, a gente precisa trazer os números, né, que são praticados na realidade. E aí, o que é ali o operacional? Na rotina da operação, né, mensalmente ali, normalmente a gente faz a reconciliação mensal, no fechamento da produção mensal, né, e aí a gente vai fazendo um acumulado anual, e por aí vai. A dificuldade de obter esses números, o que é essa dificuldade? A gente precisa que equipes de topografia levantem as áreas lavradas, né, porque a gente vai reconciliar as áreas que a gente produziu. Então, tanto em underground quanto open pit, né, a topografia precisa entrar nessas áreas, leva um tempo para ela conseguir mapear e entregar um produto, né, que são os sólidos lavrados, escaneados. Essa é uma base, é a nossa base para poder fazer uma análise de comparação e de reconciliação, né, com o que foi produzido na planta. Então, muitas vezes, aquela rotina corrida, né, da operação de mina tem uma dificuldade muito grande de, às vezes, precisar parar para outras equipes entrar, fazer esse levantamento. Existem inúmeros tipos, né, de dificuldades operacionais, regiões, às vezes, de lavras antigas, que tem uma lavra hoje ocorrendo numa região próxima, uma lavra antiga, e aí a gente não tem muita informação, então podem ocorrer surpresas que a gente não consegue mapear, movimentação de minério, quando detona, então, ele já sai da posição original, então como que a gente vai conseguir rastrear isso lá dentro do nosso modelo, que é a fonte do nosso dado, onde a gente prevê os números da empresa, né?
Lá a gente está considerando que está tudo numa posição estática, né, posição in situ, mas quando você detona, existe a movimentação. Quanto que movimentou, para onde movimentou, né? Eu tenho confiança para poder comparar, ou eu estou comparando coisas diferentes. Então, existe, assim, uma série de dificuldades operacionais, de desafios operacionais, para a gente conseguir reproduzir em números o que foi feito na realidade, né? O que foi lavrado, o que foi mandado para a planta, né, o que foi processado, beneficiado, na realidade. O que é o propósito da reconciliação, né, é a gente reproduzir o que foi feito para medir, para comparar e medir o que a gente estava esperando do que a gente realizou, né. Então, os maiores desafios ainda são os operacionais mesmo. Você falou bem, né? Porque uma das coisas que eu acho que eu sempre avalio é que, por exemplo, você falou operacionais, já vem logo na nossa cabeça o que é equipamento, né? Equipamento que a gente faz um plano de curto prazo, no longo tem que considerar depreciação, às vezes até mudança de frota. Então, toda essa questão operacional realmente tem que ser levada em consideração em todas essas fases e microfases aí dos planos. Com certeza. E, Ana Paula, de que maneira você observa, né, que a tecnologia pode ajudar a superar esses desafios, né, da aderência entre os recursos de curto prazo e produção de recursos de longo prazo e produção de curto prazo? Nossa, Johnny, acho que foi, assim, duas perguntas casadas muito bem, porque casa totalmente com a pergunta anterior, né? Essa questão dos desafios operacionais, e aí a inovação tecnológica, o que tudo isso pode, o que tudo isso pode nos auxiliar, né? Hoje, cara, a gente tem muita oportunidade no mercado que nos ajudam, viu, a superar esses desafios. Exatamente. A gente tem hoje drones, você não precisa mais, né, de pessoas que gastam, né, um tempo bem maior de ficar fazendo aquele levantamento das áreas com GPS de mão, RTK, né, ou até outros. Então, assim, você faz um voo muito rápido de drone, consegue fazer um levantamento da área lavrada, scanners, né, que vão na face, rapidinho consegue escanear ali um stop lavrado. A gente tem softwares, né, que fazem simulação da detonação, né, faz aquela, eu não sou a melhor pessoa para dizer, mas eu já vi, e isso é bacana demais, os vetores, né, pega os vetores da detonação ali e pega o antes do detonado, depois do detonado, né, faz calcula aqueles vetores ali de movimentação, e aí você consegue ter ali o minério que estava in situ, né, no modelo, e para onde ele movimentou, quanto ele movimentou e para onde ele foi depois, para você não errar, né, a gente não comparar áreas diferentes, porque de repente essa movimentação pode ser tão grande que no meu modelo era um minério in situ, aí movimentou, e aí eu lavrei estéreo onde era minério no modelo, né, então isso impacta bastante. A gente já tem software no mercado hoje que faz esse cálculo dos vetores, essa simulação aí, e que tem uma aderência muito boa em campo, né, para onde movimentou. A gente tem GPS de precisão nos equipamentos, que dá uma rastreabilidade muito grande do material, principalmente quando você trabalha, né, em minas que tem muitas pilhas, tem muitos blocos que a gente chama assim, muitos polígonos de minério dentro de uma liberação. Então, vários tipos de minério dentro de uma mesma liberação, então aqueles tipos, eles não podem se misturar, eles têm características diferentes que eles têm que atender a usina, né, requisitos básicos da usina, do processo. Então, esse minério, ele não pode se misturar e tem que conhecer muito bem. Então, o GPS de precisão consegue rastrear, lavrar exatamente esse polígono, respeitando essas características particulares.
e também a gente mapear para quais pilhas foram aqueles minérios, né? Temos para essa parte de pilhas, a gente tem softwares, né, equipamentos que com Wi-Fi nas minas, que mapeia onde está cada material, cada minério com cada teor dentro da pilha. Então, você consegue gerar modelinhos de blocos de pilhas, né, que vai te dar uma previsibilidade no material e fazer um melhor blend para alimentar a planta. Processo de planta também, a gente tem aí o desenvolvimento de quando você conhece também, né, você já está com a planta operando, você conhece melhor a sua operação, até implementar etapas e processos básicos, assim, que às vezes não exige muito custo, mas que vai trazer um ganho em recuperação muito grande, né? Uma etapa de deslamagem, uma etapa a mais de deslamagem, ou como chama, uma pilha de homogeneização diferente, uma retomada de material diferente. Então, assim, tudo isso são inovações, né, tecnológicas que garantem, assim, um salto na qualidade da reconciliação, na previsibilidade, na assertividade, né, do seu recurso, da sua produção. Falou muito bem, realmente, como você falou, né, caso com o que estava falando anteriormente. E a gente falou um pouco sobre o preço, Ana Paula, mas como é que você observa, né, que essas flutuações, a gente vê aí, hora o ferro está em alta, hora o ferro está em baixa, outro tipo de commodity, níquel, ouro, por exemplo. Né? Como é que você observa que essas flutuações afetam a aderência entre os recursos de longo prazo e a produção de curto prazo? Então, John, flutuações, bom, ao meu ver, né, isso é uma questão intrínseca do negócio, né, é intrínseco do mercado. Não só para mineração, isso acontece, né, em empresas de software, né, de TI, em qualquer ramo. Então, assim, isso vai acontecer, né, isso, se tem uma certeza, essa, né, que vai haver flutuações e a gente ter 100% da aderência, isso não vai acontecer, né, a gente precisa, obviamente, cercar, né, essa questão do preço, né, ter um estudo de mercado no longo prazo, trabalhar com uma margem, no curto prazo, justamente o objetivo é que você atinja uma margem que você estava prevendo no longo prazo, mas assim, a gente não vai ter uma aderência 100%, e aí eu vou responder pensando que você me perguntou pensando assim, beleza, estamos assumindo que a gente não vai ter essa aderência em 100%, porque é um risco intrínseco do negócio. Pensando em que a gente vai ter um impacto muito grande, né, que eu acho que aí é isso que a gente não quer que aconteça, e se a gente tiver uma aderência muito baixa, e a gente pensou no longo prazo, em tudo, mas aconteceu uma pandemia, né, no mundo, em que a gente está atuando ali no curto prazo, tivemos uma variação no preço que a gente não imaginava. Normalmente, né, se são cenários com menor probabilidade, né, de acontecer, mas se isso acontece, o planejamento, ele recorre muito aos fatores modificadores, e aí eu digo que, assim, a geologia, o recurso, ele entra ali também, né, aí eu vou ser mais clara, né, o que o planejamento no curto prazo, ele pode tentar buscar amenizar esse impacto. Ele pode mudar fator, né, de ângulo de talude, fazer análises geotécnicas que garantem, assim, ok, essa cava, que se eu mudar esse ângulo, eu vou buscar vou buscar mais recurso, mas ainda assim eu vou estar com uma cava segura. Então, existe a possibilidade no curto prazo de mudar, né, todos esses fatores,
de repente tentar entrar em, essas licenças aqui, tal área, eu ia entrar só mais à frente, no meu plano de longo prazo, mas lá tem um recurso legal que eu consigo buscar, e eu já tenho uma licença dela, então eu vou ali. E o que normalmente agrega, né, maior valor quando esses impactos grandes acontecem, é a geologia e atrás de áreas de recurso inferido que o curto prazo vai ter que acabar atuando, entrando nessas áreas que às vezes não estavam dentro da reserva, né, dentro do LOM, sondando, mesmo que a gente não tenha um recurso ali medido de imediato, né, a gente planeja uma sondagem para sair de inferido direto para medido, para dar uma confiança. Isso vai depender, né, de toda a estratégia da empresa e, entre aspas, o desespero que tiver na hora daquele impacto, fazer um trade-off ali, e a gente trazer áreas que estavam fora do nosso LOM para dentro da reserva para poder cobrir esse impacto dessas flutuações que não estava medido, né? Não era esperado dentro do longo prazo. Mas flutuações são normais, elas acontecem, é o risco do negócio, e normalmente o curto prazo tende a trabalhar com essa margem de erro aí, essa margem de valores que o longo prazo coloca, né, para desenhar um longo. Exatamente, né? Como você falou, flutuações ocorrem, mas tem que estar preparado para poder fazer essa reprogramação e adaptar, né, o negócio à realidade do mercado. E, Ana Paula, você tem alguns exemplos, né, de projetos de mineração que você até participou, deixar registrado aqui que você recebeu o prêmio de mérito acadêmico lá na Escola de Minas, também o de melhor trabalho na categoria profissional do 10º Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto Subterrânea, né, organizado pelo IBRAM. Então, que projetos de mineração você conseguiu equilibrar, né, eficazmente a esse recurso de longo prazo com a produção de curto? Então, aí também é uma questão que vai depender muito da commodity, muito da empresa. Quando a gente fala em equilibrar, né, eficazmente um longo prazo com um curto prazo, a gente está falando propriamente da reconciliação, né, Johnny? Porque o que é a gente conseguir equilibrar? É a gente conseguir ter uma boa previsibilidade no nosso modelo de longo prazo com o que está sendo produzido, né, lá na usina. Essa distância, esse fator, né, que a gente tem do modelo de longo prazo, dos nossos recursos, para o que está sendo produzido, a gente só consegue através de uma boa reconciliação, né, que a gente comentou aqui, dos desafios, etc. Então, tendo, né, essa boa reconciliação, a gente vai ter um fator de diferença. Esse fator de diferença vai existir, né, é natural, ele é normal, só que em escalas diferentes. Obviamente, no curto prazo, eu tenho que ser muito assertivo. Então, meu fator, ele tem que ser um fator baixo. No longo prazo, ele já tem uma margem maior, né? É o que a gente chama de MCF, na reconciliação. E isso vai depender da commodity. Vou trazer alguns exemplos que você perguntou. No ouro, o ouro, ele geologicamente falando, né, é uma ocorrência muito errática, né, é da natureza, é intrínseca do bem mineral. Então, a gente, de certa forma, é aceitável uma variação um pouco maior entre um modelo de longo prazo quando confrontado com o que foi produzido lá na usina, né, quando a gente passou por todo o processo, né, de melhorar a informação, fazer os planos, lavrar e produzir lá na usina. Então, quando a gente olha para esse número produzido com o que a gente estava prevendo no longo prazo, a gente aceita uma margem maior, por exemplo, do que em relação a um depósito
um depósito saprolítico, né, de enriquecimento supergênico, em que a gente lavra grandes produções, a gente está falando ali de uma ocorrência mineral que não é tão errática, né, quanto o ouro. Então, do ponto de vista mesmo de geoestatístico, né, de estimativa do recurso, então, ele tem uma natureza não tão errática quanto o ouro, então a gente tende a acertar mais. Então, falando de números, um exemplo do ouro, que é um tipo de depósito muito errático, né, o longo prazo com a produção. A gente talvez fique aí numa margem de em torno de 20% do que a gente estava esperando, as áreas que a gente lavrou no curto prazo. Se a gente for avaliar o que eu estava esperando delas lá no meu modelo longo prazo, com o que eu produzi lá no final da mina, 15%, 20%, esse MCF, né, é um fator de longo prazo em que a gente aceita pela natureza extremamente errática do ouro. Num outro tipo de depósito, né, menos errático, né, a gente está falando da ordem aí de até 5%, a gente erra muito pouco, né, então, a gente consegue prever bem melhor, né, mas obviamente, um recurso que ele tem um valor agregado, muitas vezes, né, mais baixo, então é outra realidade, outro cenário. Então, são números e realidades bem distintas, mas gira de exemplos que eu já trabalhei, gira nessa faixa aí, uma boa assertividade. Então, uma boa assertividade, boa aderência, boa reconciliação de errático, 15%, nossa, maravilhoso. Lá no longo prazo, você acertar com a produção 15% assim, top. E um outro menos errático, 5%, 3%, foi bons números, assim. Realmente, você citou muito bem. E, eu estou mais aprendendo aqui do que propriamente ir entrevistando. A gente podia falar de planejamento do dia, tá? Mas chegando aqui ao final da nossa entrevista, tá? Deixo novamente o convite para quando você quiser voltar. Mas como é que você vê, então, o futuro da mineração, né, em relação a essa conciliação de recursos de longo e curto prazo? Olha, acho que de tudo aqui que a gente comentou, Johnny, acho que ficou nítido aqui a importância, né, da reconciliação. Foram ótimas perguntas, acho que a gente conseguiu linkar muito bem ali, né, esses processos e a importância deles. Falamos dessas aderências, né, das flutuações dos preços, o impacto que isso tem, e a importância, acho que ficou claro aqui, a importância da gente acertar, né, da gente ter uma boa assertividade, ter uma boa previsibilidade dos nossos números, né, devido a essas flutuações do mercado mesmo, da mineração. Então, o que eu vejo para o futuro, né? Tem que haver uma tendência muito grande em investir nessa ferramenta que é a reconciliação, sabe? Porque ela vai te trazer a realidade do que você estava esperando, do que você está produzindo. E só conhecendo conhecendo quanto você está errando, porque assim, o erro ele faz parte, né? O erro ele não é propriamente uma falha, né? Ele faz parte do processo. E se a gente conseguir medir muito bem o nosso erro, o que a gente está errando, quanto a gente está errando e onde a gente está errando, a gente vai conseguir investir esforços corretamente, investir energia, né? Direcionar o recurso financeiro para trazer uma maior previsibilidade para o negócio, né? E trazer previsibilidade para o negócio, ele representa maiores investimentos, né, para as companhias, porque qual investidor, qual shareholder que não quer colocar o seu dinheiro num fundo de investimento mais seguro, né? A gente não quer colocar o nosso dinheiro num fundo inseguro, né, que vão ter, assim, a gente não consegue prever, não sabe o que vai acontecer, né, vou perder muito, vou ganhar muito. Então, quando você tem
uma boa ferramenta de reconciliação, você conhece muito bem os seus erros, quanto você está errando, onde você está errando, você consegue direcionar o seu recurso para melhorar os seus números, e melhorando os seus números, você apresenta uma previsibilidade melhor para o mercado, né, para os investidores, e aí a gente vai agregando valor para a companhia, né, então eu acho que, assim, esse tem que ser o futuro da mineração, sabe, esse tem que ser o olhar, assim. Perfeito, então. Novamente, Paula, muito obrigado aqui pela sua participação, tá, brilhantou bastante aqui o podcast com seu conhecimento, tá, deixar, novamente agradecer para você, e quando quiser voltar, o convite está feito, e aguardo você lá na Expo Zibram, em setembro, lá no nosso stand do podcast da mineração. Com certeza, eu agradeço, viu, Johnny, a oportunidade, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, também estou aberta aí, né, sempre que quiser, pode me chamar, a gente troca ideia aqui junto, foi muito legal, e estarei lá, com certeza. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, pela Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a minha consultoria em planejamento de lavra, a Mini Innovations, acesse o mininovations.com, tá certo? Mande um e-mail. E, Paula, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Falou, até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.